Na aula de hoje nós vamos falar sobre ponto de máximos e mínimos. Quando a gente fala em máximos e mínimos, se eu olhar graficamente, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar um intervalo aqui, se eu pegar um intervalo A de A até B, eu vou ver o que acontece com o meu gráfico. Se a gente for ver aqui, olha, eu tenho meu gráfico da minha função f aqui. Ponto de máximo é aquele ponto onde a minha função atinge o maior ponto mais alto. E o ponto de mínimo é o ponto mais baixo. Se eu olhar aqui, olha, eu tenho ponto de máximo local, ponto de mínimo local. O global é aquele que diz assim, esse aqui é o maior de todos. Então, se eu pegar no intervalo A, esse aqui é o ponto máximo, então ele é o mínimo global. E se eu pegar no intervalo AB, e estiver estudando, esse ponto aqui é meu ponto de máximo global. Então, existe ponto de máximo global, ponto de mínimo local, tá? Ele vai estar localizado dentro, ou seja, deu para perceber que minha função é que ela pode atingir 2 pontos de máximo, 2 pontos de mínimo, ou um ponto de máximo, ou ponto de mínimo apenas. Necessariamente, ela não precisa ter ponto de máximo, ponto de mínimo na função, ou mais de um de cada. Ele pode ter só ponto de máximo, só ponto de mínimo, pode ter mais de um ponto de máximo, pode ter mais de um ponto de mínimo. Se a gente for pensar aqui, olha, nesse pedacinho aqui, que ele é meu intervalo aqui, pegar esse intervalo aqui, e que ele é meu ponto de mínimo, de máximo, por exemplo, local, ele não vai ter, tá? Porque minha função, ela estaria aqui, ó. Ah, mas ele tem de mínimo, ele tem, que seria esse, mas ele não tem de máximo. Ah, mas se eu quiser o global, aí ele teria esses 2 pontos aqui, ponto de máximo global, e não tem ponto de mínimo global. Tá? Ah, mas ele teria esse ponto aqui de mínimo. Sim, então ele tem esse ponto de mínimo, tem esses 2 pontos de máximo. O que acontece também, que a gente vai verificar, que aqui, ó, a gente pode estar vendo que é um outro ponto que a função apresenta. Ó, aqui eu tenho minha concavidade da função voltada para baixo. Nesse pedacinho aqui, minha concavidade é voltada para cima. Vocês notam que existe aqui, ó, um ponto onde que a minha função ela deixa de ter a concavidade voltada para baixo e passa a ser voltada para cima? Vocês conseguem notar isso? Basicamente, eu posso dizer que eu tenho esse ponto aqui, ó, que é onde a função ela deixa de ter concavidade voltada para baixo, passa a ser voltada para cima. Esse ponto aqui, ele tem um nome de ponto de inflexão. Então, a gente tem na minha função, quando a gente trabalha para ponto de máximos e mínimos, eu tenho o ponto de máximo, tenho o ponto de mínimo, que é o ponto de máximo é o maior que a minha função atinge, ponto de mínimo é o menor que a minha função atinge, e o ponto de inflexão é onde a função muda a concavidade. Então, se eu pegar esse pedacinho aqui que eu coloquei em verde aqui, esse intervalo aqui, ó, minha função não tem ponto de inflexão, porque ela só tem a concavidade voltada para cima. Se eu pegar um outro pedacinho aqui, vamos supor esse aqui, aquele tá aqui e aquele tá aqui. Ele não tem ponto de inflexão, porque ele só tem concavidade voltada para baixo, tá? Então, minha função ela pode admitir esses pontos, como pode não admitir. Se eu pegar uma função que seja uma reta, por exemplo, ela não tem ponto de máximo, nem de mínimo, nem inflexão. Ah, detalhe. Como que a gente vai calcular esses pontos? Tá? Ponto de máximo, ponto de mínimo, ponto de inflexão. Se eu olhar graficamente, eu consigo calcular bonitinho ali. Tá? Eu consigo olhar aqui, consigo enxergar. Se eu tiver, se eu fizer no software, onde que ele vai me dar todos os pontos, ele vai me dar toda a escala,
eu consigo saber exatamente qual é esse ponto. Bom, sei qual é esse ponto, sei calcular qual é esse ponto. Porém, se eu tiver uma função que eu não consigo desenhar ele bonitinho. Se eu pegar uma parábola, o ponto de máximo e o ponto de mínimo, eles são os vértices da parábola, né? Se a minha parábola for concavidade para baixo, o meu ponto de máximo é o vértice. Se a minha concavidade é voltada para cima da parábola, o meu ponto de mínimo é o vértice da parábola. Não tem ponto de inflexão, porque a minha parábola é só concavidade voltada para cima ou só concavidade voltada para baixo. Então aí não existe ponto de inflexão. Caso eu tenho, nesse caso aqui, eu já tenho uma função cúbica. Olha, corta 1, 2, olha, 1, 2, 3 vezes o eixo do x. Eu tenho 3 raízes. E depois ele vai para mais, vem de menos infinito, vai para mais infinito. Eu tenho uma função cúbica. Já começa a ficar um pouquinho mais chatinho. Como que eu sei quais são esses pontos de máximos e mínimos locais? Eu sei que tem. Ah, mas é o menor. Se eu tiver calculando os ponto a ponto, fazer aquela tabelinha para a gente calcular, fazer o gráfico, ou eu fizer ele num software que ele vai me dar tudo já com toda a escala certinha, eu consigo achar esse ponto. Caso contrário, eu não consigo. Olhando para a função, eu não consigo saber. Se eu tiver uma função de quinto, sexto, 10º grau, eu só vou conseguir fazer se eu tiver esse gráfico dessa forma. E se eu tiver uma função, por exemplo, uma trigonométrica, exponencial, tiver essa mistura, o que acontece? Bom, aí eu preciso fazer outros argumentos. Por exemplo, a gente vai usar as derivadas para nos fornecer sem eu precisar desenhar o gráfico. Tá? Ele vai me fornecer os pontos de máximo, ponto de mínimo, ponto de inflexão, sem eu precisar desenhar gráfico. Então, se eu pegar, nesse caso aqui, como que a gente vai calcular meu ponto de máximo local, meu ponto de mínimo local? Se eu olhar aqui para essa função aqui, ela só tem um ponto de mínimo. Ah, mas aqui ela pode ter um outro ponto de mínimo, pode ter vários. Se eu olhar para essa função aqui, ela tem um ponto de mínimo aqui, um ponto de máximo aqui. Se ela continuar, se eu for olhando ela pelos meus reais todos, ela pode ter vários pontos de mínimos, pode ter vários pontos de máximo. Aí local porque a gente está trabalhando num canto, num pequeno intervalozinho aqui, ó. Então eu não estou pegando no todo, estou pegando só um intervalozinho. Quando a gente fala global, é quando eu pego no todo, é o maior de todos, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Para ajudar, existe lá o Teorema de Fermat, que ele nos dá as condições de existência de extremos relativos. Então, o que ele está falando aqui? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha função, vou fazer a derivada dela, de primeira ordem, e vou igualar a zero. Se a minha função admite derivada, então existe esses extremos. Existe a possibilidade de ter ponto de máximo e de mínimo. Então, o primeiro ponto é minha função, seja ela que está descrevendo esse gráfico, seja a função f que está descrevendo esse gráfico, seja a função qualquer. Ela vai... Eu preciso de uma derivada. Bom, hora que eu calculo a derivada eu vou fazer essa derivada. Existiu a derivada? Ok. O que eu vou fazer depois? Eu vou igualar a zero a derivada e achar o valor de x. Ou seja, eu vou achar as raízes dessa derivada. Achando as raízes dessa derivada, aí eu vou ter meus candidatos a ponto de máximo e de mínimo. E aí a gente vai usar a derivada de segunda ordem para nos fornecer exatamente se esses pontos são ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de inflexão. Então, o que diz aqui? Olha, praticamente o Teorema de Fermat. Então, seja uma função contínua, tá? Ela não pode ter buraco, ela não pode ter salto. Se ela for uma função descontínua, ela não vai admitir derivada, inclusive, naquele ponto. Tá? Ela não tem um limite nesse ponto. Se ela não tem um limite naquele ponto, ela pode, muitas vezes ela pode não admitir a derivada, porque dependendo da situação ela não vai ter limite. O limite não vai existir, existir limite esquerda, direita, mas naquele ponto não vai permitir o limite.
Se ela não existir o limite, ela não tem a derivada. Lembra que a derivada, a gente usa as propriedades, mas essas propriedades saem das condições de limite. Então, se ela for contínua, nesse intervalo, seja um intervalo fechado, e derivável, ou seja, ela admite derivada. Então, se a minha função f de x admite um ponto extremo, esse ponto ele é definido como a f' de x, ou desse ponto, né, x0, igual a zero. Por quê? Aqui, ó, eu estou trabalhando com a tangente, então aqui a minha f' é zero, nesse ponto. Então, aqui é a mesma coisa, a f' nesse ponto é zero. Ou seja, a derivada desse ponto é igual a zero. Ele é um extremo, ou seja, eu estou trabalhando com a reta tangente ao gráfico. E essa reta tangente vai ser paralela a um dos eixos. Mais preciso com o eixo x. Como que a gente faz isso na prática? Estou olhando graficamente, mas como que a gente faz isso na prática? Pensa aqui, ponto de inflexão. Agora a gente vai para o ponto de inflexão. Exatamente aqui, ele mudou. Então aqui é o ponto de inflexão, ele mudou a concavidade, tá? A função está crescendo, aqui ele passa a ser... Tá? A função está crescendo nesse ponto aqui, mas aqui ele está com a concavidade voltada para baixo. Chega aqui, ele muda, ela continua crescendo, concavidade voltada para cima. Então, esse ponto aqui, ele se torna, ele é chamado de ponto de inflexão. O que que acontece aqui? A mesma coisa eu tenho aqui, olha, nesse ponto, nesse caso aqui, eu tenho que uma reta, não é uma reta tangente aqui, mas é onde que a minha função está mudando a carinha. Como que a gente vai enxergar isso daqui? Eu vou enxergar que a minha f da derivada é zero, tá? A derivada da função, no caso aqui, vai ser igual a zero. Como que a gente calcula isso na prática? Então, na prática, a gente tem dois critérios. O que que a gente tem? Quando a gente trabalha critério da primeira derivada e da segunda derivada, o da segunda derivada ele se torna mais tranquilo, mais simples. Por quê? Porque a primeira derivada, a gente vai ter que calcular a primeira derivada, achar os pontos, ficar fazendo o estudo da concavidade da função, se é voltada para cima, se é voltada para baixo. No que a gente já faz direto com a segunda derivada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a derivada da função, a gente vai igualar essa derivada a zero, vai achar o zero da segunda derivada, da primeira derivada, aliás, da função. Eu vou derivar a função pela segunda vez, pegar esse ponto que eu achei, que é o candidato a ponto de máximo de mínimo inflexão. Vou substituir, achar o valor numérico da função, segunda derivada, e verificar, aqui está errado, tá? Só corrigindo, aqui é maior que zero. Então, se a segunda derivada da função no ponto, o valor numérico, for maior que zero, meu ponto é de mínimo. Se a segunda derivada no ponto for negativo, o valor numérico da função negativo, então a minha função aqui ele é ponto de máximo local. Tá? Então, o que que acontece? Se minha segunda derivada aqui for negativa, eu tenho aqui, olha, minha concavidade voltada para baixo. Já olha no gráfico, tá? A segunda for positiva, a concavidade é voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, meu ponto é de máximo. Segunda derivada for positiva no ponto, concavidade é voltada para cima, significa que eu tenho um ponto de mínimo. Isso graficamente. Na prática, a gente vai usar o critério da segunda derivada. Da primeira derivada ele é mais chatinho, porque eu não vou fazer exatamente... Não é a segunda derivada que me dá a resposta, mas eu tenho que fazer o estudo da concavidade da função. Então, ele se torna um pouquinho mais chato para fazer. O resultado vai ser o mesmo. Então, aqui a gente já faz isso direto. De uma vez só, a gente calcula o candidato a ser ponto de máximo e de mínimo. E aí, depois, a gente faz assim, pela segunda derivada. Eu venho aqui e já faço o estudo da concavidade, se esse é ponto de máximo e de mínimo. Primeira derivada, o critério da primeira derivada, eu só calculo os coeficientes, os candidatos a ponto de máximo e de mínimo e venho para o gráfico
para fazer estudo da concavidade. Então ele é mais chatinho. Então a gente não vai trabalhar com esse, tá? Então aqui é a teoria. A gente vai estar usando essa definição aqui para estar fazendo os exercícios. Os exercícios agora. Então a solução aqui, a gente vai fazer, primeiro passo, eu vou calcular f' de x. Primeira coisa que eu vou fazer, para calcular os extremos da função. Ou seja, quais são os candidatos a ponto de máximos e mínimos. E aí a gente classifica depois, tá? Sempre por pontos de máximo, de mínimo, no caso aqui até ponto de inflexão. Então, minha f', ou seja, a derivada da minha função. Lembrando que aqui usa todas as propriedades que nós já fizemos. Usa todas as propriedades que nós temos de derivada. Porque eu preciso derivar. Então, para derivar, de acordo com a minha função, eu vou estar usando as propriedades. O que eu vou fazer aqui? 3x ao cubo, a hora que eu derivo, eu vou ter 3, que multiplica a derivada de x ao cubo, que vai ser 3x, 3 menos 1, mais 3, que multiplica a derivada de x ao quadrado, que vai ser 2 vezes x, 2 menos 1, menos a derivada de 15x, então vai ser 15, que multiplica a derivada de x, nós já vimos que a derivada de x é 1, então que multiplica 1 mais a derivada de 10, que é uma constante, então a derivada é 0. Então, quem vai ser minha derivada aqui? 3 vezes 3, 9. X, 3 menos 1, 2. Mais 3 vezes 2, 6, que multiplica 2 menos 1, 1. Nem preciso colocar, tá? Menos 15 vezes 1. Então, eu tenho a primeira derivada. Segundo, agora eu preciso, segundo item. Então, aqui eu tenho a minha primeira derivada. Eu não preciso colocar x elevado a 1 aqui. Coloquei só para vocês enxergarem, lembrarem que é essa continha que eu estou fazendo aqui. Olha, 2 menos 1 é 1, 3 menos 1 aqui é 2. Segundo passo, eu vou fazer a minha derivada primeira igual a 0. Então, fazendo a minha primeira derivada igual a 0, o que eu vou fazer? Vai ficar 9 x ao quadrado mais 6x menos 15 igual a 0. O que eu tenho aqui? Uma equação de segundo grau. Se eu tenho uma equação de segundo grau, eu vou resolver essa equação de segundo grau usando Bhaskara, né? As raízes, no caso aqui, eu sei que eu vou ter 2 já. X ao quadrado significa que eu tenho 2 raízes, ou... mas e se o delta for 0? Existe 2 raízes, porém é coincidente. Então, eu faço o processo uma única vez aí para frente. Por quê? Se as raízes são iguais, a resposta no final vai ser igual também. Então, aqui eu vou resolver usando Bhaskara. Então, quem vai ser x igual menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é b ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que multiplica c, dividido por 2 vezes o a. É isso que a gente vai estar utilizando para resolver essa equação. Para achar as raízes dessa equação. Sempre vai ser assim? Sempre. Se eu tiver uma equação de segundo grau, eu sempre vou usar Bhaskara. Se cair numa equação de primeiro grau, eu vou resolver uma equação de primeiro grau. Se eu tiver uma raiz de terceiro grau, aí eu vou estar usando o Brillouin, o argumento para resolver. A fatoração, alguma coisa do tipo. Se for de quarto grau, a mesma coisa. Tem uma raiz biquadrada. Então, existem argumentos para a gente resolver polinômio. E se for uma função seno, cosseno, a mesma coisa. A gente consegue também achar, resolvendo a equação. Então, resolvendo a equação aqui, eu vou ter Bhaskara para resolver. Então, eu sei que eu tenho lá x vai ser igual, o meu b é 6, então vai ficar menos 6, mais ou menos 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica 9, que multiplica menos 15, dividido por 2 vezes o a, que é 9. Bom, já dá para perceber
que o meu delta não vai ser zero, não vai ser negativo. À medida que eu tenho menos 4 e menos 15 aqui, a hora que eu multiplico, ele não vai ser negativo. Então, ó, então vamos lá. A gente tem aqui, ó, menos 6 mais ou menos, aqui eu tenho 36, mais, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 9 vezes 15, vai dar 540. Dividido por 18. Então, a gente tem, olha, menos 6, mais ou menos 36 mais 540, vai dar 576, onde a raiz é 24. Então, eu tenho lá a raiz 24 sobre 18, que eu vou ter x1, que vai ser menos 6 mais 24 dividido por 18. E a gente tem o x2, que ele é menos 6 menos 24 dividido por 18. Então, nós temos duas raízes. As duas raízes vão ser distintas, no caso, porque o meu delta também é diferente de zero. E essas duas raízes vão dizer o quê? Olha, tem dois candidatos a ponto de máximo e de mínimo. Então, lá, meu x1 é menos 6 mais 24 dividido por 18. Então, aqui eu tenho, olha, menos 6 mais 24 vai dar 18. 18 dividido por 18 é 1. Então, aqui eu tenho um candidato. Depois eu tenho, no x2, menos 6 menos 24. Eu tenho menos 30 dividido por 18. Vai me dar menos 1,67. Arredondando usando duas casas decimais, que já é o suficiente. Então, o que eu tenho aqui? Já calculei, ó, fiz o primeiro item, que é calcular minha primeira derivada. Segunda derivada igual a zero, achei as raízes. Agora, eu vou para o terceiro passo. O terceiro passo, eu preciso calcular minha f', a minha segunda derivada, minha f. Ou seja, eu vou lá na minha f' e vou derivar de novo. Então, eu vou calcular agora a minha segunda derivada de x, que vai ser... eu tenho 9x ao quadrado. A hora que eu derivo vai ficar 9, que multiplica a derivada de x ao quadrado, que vai ser 2 vezes x elevado a 2 menos 1, mais 6, que multiplica a derivada de x, que é 1, menos a derivada de 15, então, que é uma constante, 0. Qual vai ser essa derivada? 2 vezes 9 vai ser 18, x elevado a 2 menos 1 aqui, ele é 1, então vai ser só elevado a x mais, não precisa escrever 1 aqui em cima, no expoente do x, mas se quiser também não vai trazer prejuízo nenhum. 6 vezes 1, que é 6. E não precisa escrever o zero, então aqui eu tenho minha segunda derivada. Esses pontos que nós achamos no item 2, eles são candidatos a ponto de máximo e ponto de mínimo, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o valor numérico para x da segunda derivada para x igual a 1 e para x igual a menos 1,67 e ver o que acontece. Então, aqui eu calculei minha segunda derivada, agora o que eu vou fazer? Eu vou classificar esses pontos que é candidato aqui, se ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, só lembrando aqui, olha, a minha segunda derivada, que ela foi 18x mais 6. Eu tenho meu x1, que é igual a 1. Eu tenho meu x2, que é igual a menos 1,67.
Eu vou classificar esses dois pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir aqui na segunda derivada para x igual a 1. Então, eu tenho 18 que multiplica 1 mais 6. Então, esse valor é quanto? 18 que multiplica 1 vai dar 18. 18 mais 6 vai me dar 24. 24 ele é positivo. Se ele é positivo, vamos voltando na nossa definição, ele é quem? Segunda derivada no ponto positivo, meu ponto ele é ponto de mínimo. Então, x1 aqui, igual a 1, é ponto de mínimo. Eu vou classificar o outro. Agora é menos 1,67. O que eu vou fazer? 18 que multiplica menos 1,67 mais 6. 18 que multiplica menos 1,67, ele vai me dar menos 30,06 mais 6. Menos 30 mais 6 vai me dar menos 24,06, negativo. Sendo assim, meu x2, que é igual a menos 1,67, é ponto de máximo. Ah, mas e se eu quiser calcular o ponto de inflexão? Então, aqui, ó, eu tenho lá, calculei, só recapitulando o que nós fizemos. Eu verifiquei aqui só ponto de máximo e de mínimo. Os dois pontos candidatos que nós encontramos aqui foram pontos de máximo e ponto de mínimo. Poderia ser ponto de inflexão? Poderia, mas no caso nenhum foi. Então, eu calculo minha primeira derivada. Faço essa primeira derivada igual a zero, acho as raízes da minha equação. Vou para o terceiro passo, que é achar a segunda derivada. Acho o valor numérico para x1 e x2, no caso. Eu tenho que meu x1 é ponto de mínimo, meu x2 é ponto de máximo. Se eu quiser, eu vou lá, vou para o quarto item. Não foi fazer o quê? A segunda derivada igual a zero, que vai me dar o ponto de inflexão. Minha segunda derivada vai ser 18x mais 6 igual a zero. Eu tenho uma equação de primeiro grau aqui. Então, vai ficar 18x, o meu 6 eu vou passar do outro lado com o sinal contrário, menos 6. X igual a menos 6 dividido por 18, vai ficar menos 6 dividido por 18, eu vou ter 0, arredondado 33. Então, eu tenho valores aproximados. Esse aqui é o meu ponto de inflexão. Tá? Então, x igual a menos 0,33 é ponto de inflexão. Bom, agora tem um outro detalhezinho. Eu não cobrei isso de vocês por enquanto, mas se for o caso, se eu quiser achar o ponto x1 completo, eu vou lá na minha função e faço o valor numérico, f de x1. Então, esse ponto aqui, que é o meu P1, ele vai ser x1, que no caso é 1, f de x1. Ou seja, meu P1 ele vai ser 1, f de 1. Qual f? A minha f de original, tá? Exatamente essa função aqui, ó. Aí eu tenho a coordenada em x e y. A mesma coisa, esse ponto P2, que eu vou chamar de P2. Eu tenho x2, a f de x2. Ou seja, eu tenho lá menos 1,67, a f menos 1,67.
O mesmo vale para o ponto de inflexão, que eu vou chamar ele aqui de P3, eu vou corrigir ele aqui. Eu posso chamar aqui de um x3, que é o meu ponto de inflexão. Meu ponto 3, meu x3 aqui é x3. Tá, aí eu tenho as coordenadas em x e y. Então aqui eu tenho, então seria meu P3 aqui, ele seria menos 0,33 e f de menos 0,33. Eu tenho a coordenada x e y. O ponto com a coordenada x e y. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o mesmo processo, tá? Mesmo procedimento. Ah, eu tenho lá no intervalo de menos 1 a 4. O que significa isso? Que os pontos que estiverem fora desse intervalo, a gente não nos interessa. O que a gente está procurando é o que está dentro desse intervalo. Lembrando que a minha função aqui é uma função que do x ele está sendo trabalhado os reais todos, tá? A função. Só que a gente vai procurar os máximos e mínimos dentro desse intervalo. Ah, e se eu achar o ponto que está fora desse intervalo? Se está fora desse intervalo, na verdade, não tô preocupada, não estou querendo encontrá-lo, tá? Então, o primeiro item que a gente vai fazer, calcular minha f'. Ou seja, vou calcular a derivada da minha função. Então, minha f', no caso aqui, eu tenho lá 3, que multiplica a derivada de x ao quadrado, 2, que multiplica 2 menos, multiplica x elevado a 2 menos 1. Mais 3, que multiplica a derivada de x, que é 1, menos a derivada de 1, que é 0, porque é uma constante. Então, aqui minha derivada vai ser quem? 3 vezes 2, 6, multiplica x elevado a 1, 2 menos 1 é 1, não precisa escrever expoente aqui, mais 3 vezes 1, 3, menos 0, eu não preciso escrever. Então, aqui eu tenho minha derivada de primeira ordem. O que a gente vai fazer agora? Segundo passo, calcular o ponto crítico, que é o candidato a ponto de máximo e mínimo. Ponto crítico, candidato a ponto de máximo e de mínimo, eu vou fazer minha derivada igual a 0. Ou seja, então minha derivada de primeira ordem igual a 0, 6x mais 3 igual a 0. Vou resolver uma equação de primeiro grau. Então vai ficar 6x. O 3 eu vou passar do outro lado com o sinal contrário, então vai ficar menos 3. X é igual a menos 3 dividido por 6, ou seja, eu tenho menos meio, ou menos 0,5. Aqui é o meu ponto, tem um único ponto, derivada de minha função de segundo grau, hora que eu derivo a derivada de primeiro grau, derivada de função de primeiro grau, existe um único ponto ali. Então, aqui, meu candidato a ponto de máximo ou de mínima, menos meio. Ok? O que eu vou fazer agora? Terceiro passo. Terceiro passo é eu calcular minha derivada de segunda ordem. Ah, mas se eu olhar aqui, olha, menos meio, ele está no intervalo de menos 1 a 4? Tá, então tá ok. Eu vou classificar ele. Classificando, para classificar, eu preciso calcular a derivada de segunda ordem. A derivada de segunda ordem, minha derivada de primeira ordem é 6x mais 3. Hora que eu vou fazer segunda derivada, eu tenho 6 que multiplica a derivada de x, que é 1, mais a derivada de 3, que é uma constante, é 0. Então, eu tenho 6, que é a minha derivada de segunda ordem. Aí, o que eu vou fazer? Para classificar, eu preciso calcular o valor numérico da minha função no ponto menos meio. Como é uma constante, ele vai continuar tendo o mesmo valor. Sempre quando eu vou calcular o valor numérico de uma função constante, independente do valor que eu quiser calcular, vai ser o mesmo valor da constante. Então, no caso aqui, minha segunda derivada, que deu 6, que é uma constante, calculando o valor numérico da função da segunda derivada para x igual a menos meio, ele vai ser 6. 6 é positivo. Sendo positivo, meu x, que é menos meio, é ponto de mínimo. Então, se o meu ponto completo, tá, vai ser x
f de x. Ou seja, menos meio, f de menos meio. Aí, se eu quiser a coordenada de y, eu tenho que vir aqui calcular, no caso, a coordenada de menos meio. Eu vou ir na f, então vai ficar 3 que multiplica menos meio ao quadrado, mais 3 que multiplica menos meio, menos 1. Então, eu tenho menos meio ao quadrado, eu vou ter 3 que multiplica 0,25, menos, porque eu tenho mais 3 menos meio, ele vai ficar negativo, então eu tenho 3 vezes que multiplica meio, vai dar 1,5. Então, menos 1,5, menos 1. 3 que multiplica 0,25, vai ter 0,75. Menos 1,5 menos 1. Então, eu tenho 0,75 menos 1,5, 1,5, menos 1, eu vou ter menos 1,75. Ou seja, meu ponto ali que eu quero vai ser menos meio, menos 1,75. Esse aqui é meu ponto de mínimo.